Vamos então, amados irmãos, amadas irmãs, iniciar o nosso culto desta terça-feira, depois de um feriadão prolongado, né? Depois que choveu e refrescou um pouquinho, mas está quente ainda, né? Vamos reiniciar o nosso trabalho. A gente também descansou ontem, ficamos por aqui, né? Mas descansamos um pouco, demos uma pequena relaxada. E hoje estamos aqui apostos para proclamar a palavra de Deus, porque eu quero convidar você, não sei se eu já fiz esse convite, não é bem um convite, é uma indicação, né? Acho que eu já fiz, mas vou fazer de novo. Não custa nada. Dê uma lida em Zacarias, capítulo 12. Sabe por quê que eu estou pedindo para você ler? Estou pedindo, não, estou indicando para você ler, porque Zacarias capítulo 12 está muito próximo, muito perto de se realizar. Zacarias capítulo 12. Dá uma lida aí depois, leia e lendo, vá se lembrando das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Porque está muito próximo, sabe? E o máximo que a gente pode fazer aqui é trazer os alertas, falar, lembrar, não dá para fazer mais do que isso. Até porque, bom, vamos orar e vamos, depois desta indicação de leitura, Zacarias capítulo 12. Vamos iniciar o nosso culto desta manhã de terça-feira. Pai Todo-Poderoso, amado Deus, querido Senhor da Glória, tudo que está na Tua palavra já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Inevitável. Então, que nós tenhamos o temor do Senhor sempre presente nas nossas vidas e que isso guie o nosso dia a dia, nosso caminhar. Eu sei que quando a gente entra na vida, no corre-corre, nas questões que o mundo nos obriga a cumprir, e nós estamos aqui, somos, como cristãos, devemos cumprir tudo aquilo que não ultrapasse, que não vá além da palavra de Deus, nós devemos cumprir. Agora, quaisquer coisas que confrontem com a palavra de Deus, também precisamos ter coragem o suficiente, independente das consequências, de rejeitarmos. Dá-nos essa coragem, Senhor. Fala conosco,
nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 4, versículos do 28 ao 30. Que a gente possa entender a tua palavra, que a gente possa, além de entender, que nós sejamos praticantes da tua palavra. Colocar em prática no dia a dia, isso é ser cristão. Porque era isso que Jesus fazia. Ele só não pregava as boas novas, ele era as boas novas. E nós precisamos entender isso e praticar. Fala conosco. Abre, Senhor, a nossa mente. Inculca em nós a verdade. E livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração de abertura do nosso culto, no santo nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, se você está vendo este vídeo aí no YouTube, não deixa de dar um likezinho, porque este like seu vai, esse positivozinho, ou negativo, se você não concorda, isso vai ajudar este vídeo a chegar a outras pessoas. Vai ajudar a palavra de Deus a atingir outras pessoas. Palavra de Deus que eu repito, irmão e irmã, é um artigo raro. É mais fácil você encontrar uma mosca branca hoje do que a palavra de Deus. Verdade. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 28, 29 e 30. Gostaria muito de ler junto com você. Mas se você não pode ler, eu vou ler. Você pode ouvir, até porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Bom, eu já há algum tempo não falo muito sobre isso, mas a Bíblia precisa ser assim entendida, né? E para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa
saber quando ela foi escrita, como é que as pessoas viviam naquela época. Mas é assim, se você não souber, você vai ficar perdido na leitura bíblica. Por causa disso que é interessante as pessoas que estudam a Bíblia e podem levar estas informações, né? Então, o que você precisa entender é que, claro, o mundo mudou, né? Muito. Mudou, mas não mudou, se é que isso é possível, né? A palavra da mulher, nessa época aqui, não valia nada. O testemunho de uma mulher não valia nada. E o curioso é que quando a gente tem conhecimento disso, a gente vê que Jesus usa muito isso, não para engrandecer este sexo ou aquele, não é para engrandecer o masculino em detrimento ao feminino, ou o contrário, não é nada disso. Jesus não tinha esse tipo de preocupação. Quando ele aparece, quando ele morre e ele ressuscita, quem é que vai dizer que ele não estava no túmulo? Você já observou isso? Eram mulheres. Exatamente porque o testemunho delas não valia nada. Você vê que aqui ele está ali conversando com esta mulher e quem vai testemunhar de Jesus é uma mulher. E não valia nada o que ela falava. Mas a maneira que ela vai falar ali é que muda. O jeito, a simplicidade, a profundidade da maneira que ela fala é que faz com que as pessoas sigam alguém que, como testemunho, como testemunha, era um zero à esquerda. É o caso da mulher. O testemunho da mulher não valia absolutamente nada. Mas Jesus sempre usou isso. Então, quando você lê na Bíblia assim, Jesus, Deus faz, né, o pequenino sentar-se no trono, loucura para os sábios. É isso aqui. É isso aqui. Jesus podia pegar um sábio, uma pessoa importantíssima, para dar um testemunho dele, não podia? Mas ele vai pegar neste caso aqui, né? Ele vai pegar exatamente uma mulher. E se você prestar atenção nesta passagem de João 4, 28 ao 30, os discípulos aparecem ali, né? Ou eu estou enganado? Se eu estiver enganado, eu vou pedir desculpa. Ué, o que eu posso fazer? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Porque eu escrevo maior aqui para ficar mais fácil de achar. Pronto, já achei. Né? Isso. No versículo 27, os discípulos chegam. Mas os discípulos chegam depois que Jesus fala o que ele tinha que falar para aquela mulher. Os discípulos não chegam antes e nem depois.
Porque se os discípulos tivessem chegado um pouquinho antes, eles iam atrapalhar aquilo que Jesus estava falando. E se eles chegassem depois, eles não iam ver ouvir e ver o testemunho da mulher. Então, essas coisas, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa prestar atenção. Senão a Bíblia vai ser um livro humano. É um livro humano porque foi escrito por humanos, né? Até porque só os seres humanos escrevem. Mas é um livro altamente espiritual, porque tem coisas aqui dentro que só com muita observação. Você vê o versículo 26, né? Ele diz, ele está se referindo a ele, sou eu mesmo, esse que está falando contigo. Aí chegam os discípulos, ele já tinha se revelado para esta mulher. Se os discípulos tivessem chegado um segundinho antes, eles iam atrapalhar a conversa de Jesus. Incomodar, porque ele tinha que fechar com esta frase. Sou eu, o que fala com você. E se eles chegam muito depois, eles não iam ver a mulher ficar maravilhada ao ponto dela deixar ali o balde. Porque a gente fala cântaro, né? Cântaro era um vaso que elas usavam para pegar água. Então, vamos usar um balde, porque nos poços aqui, né? As pessoas, o balde desce lá na água, emborca, enche de água, ele puxa pela cordinha, pela corrente, um balde. Ela deixa o balde, que era a coisa mais importante ali naquele momento. Ela deixa a coisa mais importante, que era o motivo dela estar ali. E aí a gente começa a ver esse deixar o cântaro, que eu vou passar balde daqui para frente, né? Só para ficar dentro da nossa realidade aqui, né? Muita gente quer pregar a palavra de Deus carregando o balde. Levando o balde junto, não tem como. Algumas vezes pode até dar certo, né? A gente consegue contornar de um jeito, de outro. Mas a água vai cair, a água vai esquentar. E às vezes a gente tem que deixar o balde, deixar o cântaro. Quem carrega o balde, o cântaro junto, não se deixa dominar pela palavra de Deus. Porque carrega as coisas dele junto. Você começa a entender, então, nesta passagem, nesse trecho específico, né? Nesse pedaço de frase, final de frase, que ela deixa o cântaro, você começa a entender por que aquele que vive o Evangelho e vive no sentido de levar também para os outros, precisa ser sustentado. Porque ele não pode carregar o balde. Ele tem que deixar o balde.
Não estou dizendo para ninguém sustentar ninguém, não é isso que eu estou falando, hein? Eu estou esclarecendo determinadas coisas que estão na Bíblia. Essa mulher ficou tão impactada por aquilo que Jesus falou para ela, né? E a coisa foi tão profunda que ela largou a coisa mais importante da vida dela, que era o cântaro, o balde de água. Hoje talvez isso para você não... mas um balde d'água, coisa mais... você tem água encanada aí, né? Não é verdade? Você abre a torneira, sai água. Aliás, eu quero aqui abrir um parênteses, porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade na vida, principalmente levar informação. Eu sou pobre de dinheiro, eu não tenho dinheiro, sou pobre, né? Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, pouquinho. Eu ainda quero viver um tempo para adquirir mais conhecimento, né? Como eu ouvi o sujeito falando ontem, ele diz que conquistou algumas coisas, estava ouvindo ele falar. O sujeito nem sabe o que quer dizer a palavra conquistar, né? Mas tudo bem, eu quero conquistar conhecimento. Eu estava falando da água, né? Então, o povo é tão enrolado, mas porque o povo também gosta de ser enrolado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Estou abrindo um parênteses aqui para falar da água. E isso é importante você saber, viu? Saber passar para o seu filho, para o seu pai, e levando essas coisas para frente. O que é saneamento básico? Ei, vai falar de política? Não. Eu vou te explicar uma coisa que acho que você não sabe. Eu acho. Eu posso estar enganado, claro. Se você souber, que maravilha. Então, por que você não passa isso para frente? Saneamento básico. O que quer dizer? Eu vou pegar num item do saneamento básico só. E não vou enrolar muito aqui, não. Vou falar logo. Você sabe o que é, né? Esgoto, essas coisas aí, não é? Água. Agora, presta atenção. O que os departamentos de água e esgoto das cidades fazem? Saneamento básico. Olha como, se você não prestar atenção, as pessoas não prestam atenção no que leem na Bíblia, porque elas não prestam atenção nem nas coisas que elas falam. Saneamento básico. O sujeito pega a água, o departamento de água do seu município aí. Não pensa que é diferente, não. Ele trata aquela água de maneira básica, para a água ficar não boa, em condição de ser ingerida. Eu não sei se você leu aí, há 2 semanas atrás, algumas cidades aqui da nossa região, inclusive Campinas, foi encontrado material pesado nas águas. Na água que você bebe aí da torneira. Porque a água da torneira ela tem um tratamento básico, não é boa para beber. Ela é bebível, ela é potável, você bebe. Agora, se você vai ter câncer, se você vai ter problema de fígado, aí é problema seu.
porque é o saneamento básico. E a maioria das prefeituras usam esses departamentos de água, esgoto, como cabide de emprego. Você está me entendendo? A água que você bebe aí da torneira, se é que você bebe, né? Ah, eu não bebo, que bom. Porque eu não sei esses filtros aí, o que conseguem absorver. Eu não sei, eu não sou da área. Mas acharam agrotóxico na área, na água, metal pesado. Por quê? Porque o saneamento básico. Básico é básico, é aquilo lá. E demoram para fazer, né? E não fazem isso. E tem um monte de bairro que não tem nem isso. Nem essa coisa que não é boa. Porque o saneamento básico não é bom. Você não pode tomar a água do saneamento. Olha lá, anticoncepcional, Luiz está dizendo. Obrigado, Ciro. Obrigado, viu? Na água. Então, quando você falar em saneamento básico, não pensa que é o mínimo do mínimo. E eles não fazem o mínimo do mínimo. Mas vamos retomar aqui. Então, a água era um artigo de extremo luxo naquela época. Então, o sujeito que ia pegar água no poço, mas não caiu uma gota. E a mulher deixa, ela pega a água lá na fonte, no poço, sei lá. Ela pega e deixa o recipiente cheio de água lá, que era a coisa mais importante da vida dela. Por quê? Porque ela encontra Jesus. Jesus é mais importante que a água, Jesus é mais importante que o presidente, Jesus é mais importante do que tudo e do que todos. E nós temos que deixar tudo e todos para seguir Jesus. É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo esta passagem. Jesus mudou a forma de vida dessa mulher. Jesus precisa fazer conosco o que ele fez na vida desta mulher. É isso que essa passagem está falando. Jesus inverteu as prioridades desta mulher. Qual era a prioridade dela? Era pegar a água. Ela pegou. Mas ela ficou tão nas nuvens com Jesus que ela larga a água lá. Ela se deliciou com a água celestial, que é o próprio Jesus. Isso é ser praticante da palavra. E quando a gente sabe dessas coisas, a gente não aceita isso que acontece na grande maioria das igrejas denominacionais. Eu não sei, eu não posso afirmar, porque realmente eu não sei o que é pior hoje. Eu não sei o que é pior. Se eu falar tal coisa é pior, eu posso estar mentindo, exagerando, mas eu não sei o que é pior. As falsas igrejas, quer dizer, as seitas, as heresias ou as falsas igrejas. Eu não sei o que é pior. Ou todas são pior na mesma proporção. Porque a Bíblia diz, olha, quem encontra Jesus larga o que é mais importante na sua vida para ser um seguidor de Jesus. Não foi isso que essa mulher fez? O
que você acha que essa passagem está indicando? Pastor, você está. Não estou forçando nada. Eu estou trazendo a exegese dessa passagem. Quem ouve a palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira, deve se deixar levar por ela, pela palavra. Porque senão você ouve a palavra hoje, ouve a palavra amanhã, mas a vida continua do jeito que está. A mudança de vida que a palavra de Deus propõe não é uma mudança de vida material. A prova maior, gente, são provas e mais provas. A prova maior é porque o que esta mulher tinha de material naquele momento era o cântaro com água. O que ela faz com o cântaro com água? Ela deixa lá. Ela não está nem preocupada, ela quer anunciar. Olha, eu encontrei um sujeito ali, é o Messias mesmo. E ele falou da minha vida. Ele não era um ledor de sorte, ele não era médium, ele era o próprio Deus. E isto que eu estou falando, se você abrir Tiago, abra aí se você puder, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. A maioria de nós, sem nenhum medo de errar, gosta de ouvir. Nossa, mas que gosto, que bacana, eu gosto de ouvir. Eu já ouvi isso. Pastor, eu gosto tanto de te ouvir. Mas eu me seguro demais. Se fosse há 40 anos atrás, você gosta de ouvir? Eu já disse, porque as pessoas falam. Eu gosto de ouvir. É? Nossa, pastor, quando não tem programação, quando não tem, eu já digo, não é programação, é culto. A gente usa a programação para fazer o culto. Não, eu sei. Então, mas quando não tem, nossa, fica um vazio. Por quê? Porque eu gosto tanto de ouvir. Aí você já quer, né? Você quer arrumar um desconforto, mas você pratica também ou só ouve? Pronto. Esse cara é chato. Porque nós temos que ser praticante, não ouvinte. Tem aqueles que nem querem ouvir. Agora, quem não sabe, não tem como praticar. Como é que você vai praticar algo que você não sabe? Para você dirigir um carro, primeiro você tem que aprender a dirigir o carro, aí você pratica para poder dirigir. Senão, vai ser uma batida atrás da outra, vai virar, diz o ditado, bengala de cego, né? O carro. E a palavra de Deus precisa mudar a nossa rotina. A palavra de Deus muda a nossa rotina. A palavra de Deus, quando a gente é praticante dela, não só ouvinte, nossa, né? Ela influencia, ela induz aquilo que a gente faz na vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, o objetivo dela é nos conduzir para Deus, porque ela é a palavra de Deus. A maioria das pessoas não querem deixar o cântaro. A maioria das pessoas querem viver um cristianismo carregando o cântaro junto. Onde vai? Vai com o cântarozinho cheio de água. Deixar o cântaro
neste contexto aqui, ó, presta atenção. Presta muita atenção agora. Neste contexto aqui de João 4, 28 ao 30, deixar o cântaro é abandonar de vez os costumes e as cerimônias, muitas vezes religiosas, que não levam ninguém para mais perto de Deus. Isso que quer dizer deixar o cântaro. Quer que eu repita para você? Eu vou repetir. Tem coisa que a gente precisa repetir. Deixar o cântaro neste contexto, deixar o balde cheio d'água, significa abandonar de vez os costumes e, na maioria das vezes, as cerimônias religiosas que não nos levam para mais perto de Deus. Há muita religiosidade, e poucos cristãos autênticos, porque não experimentam a mudança que a palavra de Deus quer fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus quer exercer um domínio completo nas nossas vidas. E eu quero sugerir para nós todos aqui nesta manhã, para nós todos, nós todos, que a gente se deixe dominar pela palavra de Deus, sendo mais praticantes e não somente ouvintes. Que a palavra de Deus, amado irmão e queridíssima irmã em Cristo Jesus, tenha na sua vida, primeiro na minha, a autoridade final e absoluta sobre todos nós. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, Senhor, por tudo isso que o Senhor falou conosco, por todos os alertas que o Senhor tem nos trazido, porque estamos hoje muito mais perto do que estávamos ontem, do dia que Jesus virá nos buscar. Não importa o que a mídia está dizendo, não importa. Importa o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é que é verdadeira. Continua, Senhor, falando conosco sobre este assunto, sobre Zacarias 12. Continua abrindo a nossa mente para a verdade e que não sejamos somente ouvintes, mas a partir deste instante que estejamos na prática também. Esta é minha oração por mim e por todos nós, no nome do Cristo Jesus. Amém.